Está começando o Trabalho em Revista, o programa que é produzido aqui pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Você sabe como agir em uma situação de emergência? Como um incêndio, por exemplo, dentro do local de trabalho? É por isso que, além dos equipamentos de segurança exigidos por lei, a empresa também precisa capacitar os funcionários para saber lidar em uma situação como essa. As cenas parecem do combate a um incêndio real, mas, na verdade, não passam de uma simulação realizada pelo Corpo de Bombeiros para ensinar o manuseio correto dos extintores de incêndio. Os senhores puderam observar aqui incêndio de classe B, que é envolvendo combustíveis líquidos, e qual o extintor correto a ser usado, uma vez que o uso não correto desse tipo de extintor pode acarretar em incidentes para quem está operando esse dispositivo. Parecem simples, mas essas orientações podem fazer grande diferença nos primeiros socorros, em uma possível situação real, e salvar vidas. Um possível incêndio dentro da empresa ou até mesmo dentro de casa, como que vai fazer esse combate? Porque até o bombeiro chegar, a gente vai precisar de ter um extintor, alguma coisa para poder a gente apagar o fogo. Então, o intuito é exatamente isso, passar esse conhecimento para as pessoas. Por todo o canto dessa empresa, há sinalizações de segurança no chão para identificar os extintores. E nas paredes estão luminosos alertas de incêndio. Mas, além desses cuidados, os funcionários também recebem constante treinamento para saber agir em uma situação de emergência. Não pode deixar cair no esquecimento, então sempre está treinando. Entrou um colaborador novo, iremos fazer o treinamento com ele, entendeu? Para ele estar agregado junto com os outros colaboradores. Quando se trata de prevenção a acidentes, todo cuidado realmente é necessário no ambiente de trabalho. Primeiro, fazer toda uma revisão na parte elétrica, que é a mais importante, né? Porque pode dar um curto-circuito. Interessante sempre ter um técnico de segurança para poder fazer a revisão dentro dos PPRA, do Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes. O engenheiro ou o técnico que faz essa inspeção, eles vão colocar no plano de ação. Você aí de casa já se acostumou a ver as notícias sobre o julgamento de processos que são veiculadas aqui. Mas nem todo assunto que está sendo discutido em uma ação pode ser divulgado. O Tribunal Superior do Trabalho publicou um ato que regulamenta o chamado segredo de justiça. A vida de milhares de trabalhadores e de empresas discutida no plenário do Tribunal Superior do Trabalho. Os julgamentos podem ser acompanhados pelos advogados, as partes, e muitas vezes são transmitidos em tempo real pela internet e TV. Acho que é de total interesse da sociedade como um todo, não só ter acesso por conta da mídia, mas ser mais participativa nos tribunais. Esclarece, dá um maior esclarecimento à população a respeito de todos os processos, de todas as engrenagens que estão acontecendo, né? A problemática que existe nesse país. Isso é possível porque a Constituição Federal prevê a publicidade dos processos. Mas em outros casos que envolvam, por exemplo, a intimidade da pessoa, como uma denúncia por assédio sexual, as partes envolvidas podem pedir à Justiça que o assunto não seja exposto. Por esse motivo, o TST regulamentou o chamado segredo de justiça. E nesse caso, nada de jornalista. O julgamento é realizado a portas fechadas. Os ministros já votavam ações em segredo, mas agora existem duas diferenças principais. Antes, os nomes completos das partes eram divulgados na capa do processo e na internet. A partir do ato, é permitida apenas a exposição das iniciais dos nomes. Além disso, antes da regulamentação, algumas decisões dos juízes eram divulgadas. Agora, isso não é mais permitido. Este advogado explica que no segredo de justiça, apenas os advogados e as partes têm acesso ao processo, desde que o assunto não esbarre no interesse público. Às vezes o interesse público vai falar mais alto quando é necessário fazer uma divulgação ampla do que tem ocorrido dentro das empresas. Ou seja, é melhor alertar a coletividade, mesmo que a gente venha violar, entre aspas, uma violação, uma mitigação daquela restrição que existia, daquele segredo que existia. Então, vamos dar uma publicidade, vamos dar uma divulgação, porque o interesse público está sobressaindo frente àquele segredo.
No próximo bloco, a gente recebe o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho em Mato Grosso, Ivan Tessaro. Ele fala sobre um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados em Brasília sobre a prestação de serviços terceirizados. Na hora de pensar em segurança, algumas coisas podem ser deixadas de lado no trabalho. Talvez por achar que não são necessárias, ou porque até atrapalha. Não importa o trabalho, o melhor negócio é sempre valorizar a vida. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Estamos de volta com o Trabalho em Revista. Está tramitando na Câmara dos Deputados em Brasília um projeto de lei que trata da prestação de serviços terceirizados. O projeto é alvo de críticas de entidades ligadas à questão trabalhista, a exemplo de sindicatos e Associação de Magistrados do Trabalho. Para falar sobre esse assunto polêmico, a gente recebe hoje o presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho em Mato Grosso, juiz Ivan Tessaro. Doutor Ivan, obrigada pela sua presença aqui. Doutor, a terceirização é um fenômeno que a gente vê que só cresce, né, no mercado de trabalho. O que muda com esse projeto de lei que ele levantou tantas vozes contrárias? A realidade hoje, regulamentada e que admite a terceirização, ela é restritiva. Ela só é permitida em algumas hipóteses, como de trabalho temporário, serviço de vigilância, conservação e limpeza e atividades relacionadas à atividade meio da empresa que sejam prestadas por empresas especializadas. O que tem de novo, através desse projeto de lei que tende a ser votado no Congresso Nacional nos próximos meses, é que as possibilidades de serviços terceirizados, que hoje são restritas, elas passam a ser admitidas em todo e qualquer tipo de serviço. E o que isso é ruim, doutor? Queria que o senhor explicasse assim, para quem está assistindo, assim, qual é a diferença de um trabalhador que faz uma atividade terceirizado, né, prestando serviço para uma empresa, ou aquele que é do quadro? O que nós temos de acúmulo de experiência, seja no cotidiano da magistratura, seja as estatísticas colhidas através de estudos específicos mostram que, de um modo geral, os trabalhadores terceirizados recebem salários sensivelmente abaixo da média daqueles que prestam serviços diretamente para a empresa. Ainda que ambos façam atividades muito semelhantes. Então, só por esse aspecto já há uma resistência natural a se pensar na ampliação das hipóteses de terceirização. Além disso, tem uma outra situação que é muito mais grave, que se relaciona às normas de segurança e medicina do trabalho. As estatísticas mostram que o número de acidentados nas empresas terceirizadas é muito maior, coisa de 4, 5 vezes mais, quando comparado com o mesmo tipo de trabalhador que presta serviço para uma empresa onde ele é empregado diretamente. Então, de um lado a questão salarial, de outro a questão de segurança é que nos convencem de que esse projeto de lei não é bom para o trabalhador, não é bom para o Brasil. Doutor Ivan, um manifesto foi assinado por 19 dos 26 cargos de ministros que estão ocupados atualmente, e assim como pelos 24 presidentes de TRTs, eles se manifestam contrário a esse PL da terceirização, afirmando que são contrários pela experiência, né, de uma vida toda na magistratura, lidando com questões trabalhistas, com processos trabalhistas, que eles chegaram a essa posição. O senhor, presidente da Associação dos Magistrados em Mato Grosso, juiz de primeira instância, né, de uma vara, a percepção do senhor também é nesse sentido?
No mesmo sentido, sim. Tanto aquilo que a maioria dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho e todos os presidentes de TRTs do Brasil afirmaram através da sua nota, converge com aquilo que a gente nota que acontece no dia a dia da primeira instância do Judiciário Trabalhista. As ações movidas por trabalhadores de empresas terceirizadas, elas costumam ser ações que mostram curtos vínculos de emprego, ou seja, claramente demonstra que o trabalhador terceirizado ele vive numa realidade de rotatividade de emprego muito maior do que os demais trabalhadores. Além disso, o cotidiano da Justiça do Trabalho mostra que é muito mais difícil executar uma sentença contra uma empresa terceirizada do que contra uma empresa que contrata diretamente. Então, nós realmente temos uma reserva muito grande com relação a esse projeto, porque a experiência que nós temos acumulada ao longo de décadas convivendo com a terceirização, que hoje, volto a repetir, ela acontece em algumas situações restritas, ela possa ser alargada assim imensamente como se pretende através desse projeto de lei. Eu não posso falar em nome de toda a primeira instância do Brasil, mas acho que estou credenciado para falar em nome da imensa maioria dos juízes de primeiro grau que pensam dessa forma também, que acham que o PL 4330 de 2004, de autoria do deputado Sandro Mabel, ele não acrescenta nada de melhorias para os trabalhadores e nem para a sociedade. No início da nossa conversa, o senhor falou desse número expressivo, muito superior, de acidentes de trabalho envolvendo trabalhadores terceirizados em relação a quem é do quadro, quem trabalha diretamente para a empresa tomadora de serviço. E agora o senhor acabou de falar dessa dificuldade, dessa rotatividade observada nos contratos que envolvem terceirizados, né? Eles são demitidos e readmitidos por outras empresas uma série de vezes. Isso tudo acaba tendo um reflexo para toda a sociedade, né? Sim. No que diz respeito à rotatividade, é natural que o empregador, ao dispensar o empregado terceirizado, ele entregue para esse empregado que acabou de ser dispensado as guias para ele ir se habilitar ao seguro-desemprego. Quem paga o seguro-desemprego é toda a sociedade que faz contribuições para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, todos acabam pagando essa conta. Da mesma forma, em relação a acidentes de trabalho. Se nós temos um índice de acidente de trabalho maior, significa que teremos mais trabalhadores sem condições de prestar serviço, mutilados, sequelados, ou, muitas vezes, trabalhadores que morrem face de acidente de trabalho e deixam os seus dependentes todos às expensas da Previdência Social. A Previdência Social é custeada por contribuições de toda a sociedade. E o cidadão contribuinte que está nos assistindo, doutor, e que concorda com essa posição de não ampliação de terceirização, que é contrário, então, ao que propõe esse PL, esse projeto de lei. Como entrar nesse debate? Mantendo contato com o parlamentar que ele elegeu, que ele ajudou a eleger, e expondo para ele o seu pensamento no sentido de que esse projeto de lei não interessa à sociedade. Mantenha contato diretamente, pessoalmente, por e-mail, nas assessorias dos gabinetes, enfim, de alguma maneira exerça a sua cidadania. Ivan Tessaro, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de Mato Grosso, muito obrigada por todas essas informações. E assim a gente termina o nosso programa dessa semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do Tribunal, seguir o TRT no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.